O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Lúcia Bonstra, uma escritora e poeta mineira nascida em Campos Altos, Minas Gerais, que hoje transita entre dois continentes, dividindo sua vida criativa entre Brasília e Amsterdã. Mais do que uma autora, Lúcia é uma verdadeira articuladora cultural, atuando como oficineira do projeto Autodescobrimento Poético, onde desperta em outras pessoas o poder transformador da palavra. Criadora e curadora das exposições Simbiose, Poemas Fotos, Fotos Poemas e Simbiose, Canvas Poéticas, Lúcia explora as fronteiras entre a literatura e as artes visuais, criando experiências únicas de fruição artística. Em 2023, publicou seu primeiro livro, Soprados das Gavetas, uma coletânea de poesias que revela a sensibilidade e profundidade de seu olhar poético. Dedicada também à literatura infantil, lançou Você Gosta de Frutas? E Jordão e a Magia das Estações, obras que têm como missão despertar, incentivar e divulgar o prazer pela leitura nas novas gerações. Sua produção literária já a levou a participar de diversas coletâneas e antologias, além de ser agraciada com prêmios e menções honrosas por sua contribuição à cultura. Membro de academias e instituições literárias, Lúcia colabora ativamente com ações de fomento à leitura e à escrita. Como representante internacional da Rede Sem Fronteiras nos Países Baixos e uma das entrevistadoras oficiais do programa Conexão Sem Fronteiras, ela constrói pontes entre culturas, conectando artistas e escritores de diferentes partes do mundo. Agora, pegue um café e se delicie com esta entrevista. Então, seja muito bem-vinda, nossa convidada, a Lúcia Bonstra, aqui nesse programa, em Uma Só Voz. Como vai, Lúcia? Tudo bem? Oi, Sabrina. Olha, é um prazer imenso retornar aqui ao seu programa, né? Que é sempre uma porta, assim, que abre realmente para que a gente possa ter um contato maior com o público de uma forma geral, para que eles possam nos conhecer melhor, conhecer a pessoa e conhecer a profissional, né? Então, antes de mais nada, quero parabenizá-la por esse programa e também agradecer por esse convite maravilhoso. Eu vi algumas das entrevistas, né, dos colegas que já estiveram por aqui, né, colegas da Rede Sem Fronteiras apresentando seus trabalhos, falando sobre os seus projetos, e realmente essa parceria estabelecida com a Rede Sem Fronteiras é uma parceria de sucesso. É isso aí, até porque, como é o lema também de Rede Sem Fronteiras, juntos somos mais fortes, Mais né? Unidos fortes, chegamos isso. mais longe, e em comunhão a gente consegue crescer junto, crescer mais. E eu fico muito feliz e agradeço imensamente essa presença aqui. E eu queria que você já iniciasse falando sobre a sua vida, né? A gente tem acompanhado muito também, Lúcia é muito ativa, né, nas redes, e isso é extremamente importante a gente evidenciar. Inclusive, quem quiser conhecer o canal da Rede Sem Fronteiras, que é a nossa parceira oficial, nós somos parceiros oficiais, especialmente nessa Feira do Livro de Frankfurt. Lúcia, que participa de vários eventos, como Feira do Livro de Lisboa, Festa de Belém, enfim, várias outras atividades da Rede Sem Fronteiras, como as coletâneas, as antologias. E, Lúcia, como você se viu escritora pela primeira vez? Quando você nasceu escritora, percebeu que ali a literatura, a escrita, as letras, enfim, já era um caminho de fato para você e iniciou se derramar no papel através da tinta? Então vamos lá, eu, Lúcia Bonstra, contando a história, né, da escritora que surgiu. Olha, é uma história muito interessante, porque, na verdade, tudo isso começou durante a pandemia. Sabe lembram aquele período que tínhamos que ficar trancadas dentro de casa? Pois é, foi aí. Mas antes disso, vamos voltar lá no tempo. Eu vou contando como se fosse uma escritora, né? Deixa aí vocês instigados com um início e vou lá para o passado novamente.
Mas veja bem, eu fui professora de literatura, né, língua portuguesa, durante muitos anos. Eu sou aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e tive o prazer de trabalhar fazendo atendimento com alunos superdotados. E durante esse período, eu realmente, assim, sempre mostrei a minha paixão pela poesia, pela literatura. E tanto é interessante que as minhas aulas, quando eu trabalhei com o ensino médio, eu iniciava a minha aula chegando na sala, silenciosamente, naquela época pegava-se o giz e eu escrevia um pequeno poema no canto direito da lousa. E deixava aquele pequeno poema lá, e daí desenvolvia a minha aula, mesmo que ela não tivesse conectada com o poema, mas sempre havia um poema para que a turma apreciasse. Em silêncio, não havia cobranças de leitura, nada, era apenas Um gesto ali, de era uma carinho. marca, justamente. E era muito interessante, porque alguns alunos diziam assim: professora, poema, isso é uma coisa chata, isso não é legal. E aí, adolescentes, né? Eu dizia: escuta, mas você já pensou em descobrir, por exemplo, esse autor aqui, que tem uns poemas lindos para você cochichar no ouvido daquela menina que você está interessado? Olha, vá que ela goste, né? Então, eles começavam a brincar e a procurar. Então, eu sempre procurava entrar nesse mundo da adolescência e mostrar que havia meios deles conhecerem ali o mundo poético e conectar com a realidade que eles estavam vivendo, né? Seja talvez no momento de decepção, ou seja, no momento em que eles estavam chateados com algum acontecimento. Então, sempre havia um poema que poderia trazer essas emoções à tona sem que elas os agredissem, né? Então, é assim. E depois disso, então, durante algum tempo, eu sempre gostei de escrever, desde a minha adolescência. Era como se fosse o meu diário, né? Na minha época existia diários com cadeados. E eu, então, aos meus 15 anos, eu ganhei o meu primeiro diário. E eu fui realmente fazendo esses diários e escrevendo. Então, escrever, para mim, era uma coisa muito natural. E, às vezes, brincava de fazer poesia. Escrevia ali, e muito assim, nessa coisa de pequenos papeizinhos que você achava ali durante a aula, que os alunos estivessem, por exemplo, fazendo uma redação. Eu ficava ali e escrevia alguma coisa, enfiava dentro de um livro qualquer ou dentro da bolsa. Bom, os anos se passaram e eu me aposentei. E aqui e ali eu escrevia, não mais nos pedacinhos de papéis, mas às vezes no computador. E foram criando ali alguns arquivos e achei também alguns pedaços, alguns trechos, né, dentro dos livros, nos bolsos, aquela coisa que você, quando você vai fazer mudança, você começa a descobrir muitas coisas, e aí foi tudo indo para o computador. Aquilo que eu achava que era interessante, eu fazia uma reescrita, uma revisão, e nasceu ali uma série, um arquivo de escritos, mas sem a menor ideia de que um dia iria publicá-los. Não tinha essa expectativa. Era simplesmente guardar um material que eu tinha e que eu achava que era interessante. Mas durante a pandemia, voltamos à pandemia, eu estava ali sem ter muito o que fazer, porque não se podia viajar, eu adoro viajar, não tinha como viajar, não tinha como encontrar amigos, era só ler e ficar ali na internet. E recebi um convite daquele assim, ganhe uma aula grátis, sabe, aquele puxa, né? E eu recebi um convite, então, para participar de um coach.
E aí, nesse coaching, ela me disse, sim, o que você pretende? Qual é o seu objetivo com esse coaching? Eu digo, olha, descobrir o que é que eu posso fazer agora que eu estou aposentada e estou meio perdida. E eu quero fazer alguma coisa, né? Eu tinha já há algum tempo ficado viúva, sozinha, os filhos criados e tal, então eu estava muito disponível para mim, né? E aí eu resolvi fazer esse coaching. E nesse coaching, então, vamos ver, o que você gostava de fazer? E aí aflorou a história do escrever, que há muito tempo eu já havia abandonado, já não fazia mais, já não escrevia mais. E aí, então, ela disse, eu não sei, para quem fez coach, sabe que o coach ele é muito assim, você tem que fazer amanhã, eu te dou um prazo até tanto e você tem que fazer. E num desses prazos era eu fazer um texto e participar de alguma coisa ligada à literatura. Eu sou espírita, eu não acredito no por acaso. Eu acredito que existe realmente tudo que está conectado, né? As conexões. E aí eu recebo de uma amiga, nessa mesma semana que eu tinha que cumprir essa tarefa, eu recebo de uma amiga, inclusive escritora, membro da Rede Sem Fronteiras, a Luerinda Garibaldi, dizendo, olha, participe aí dessa coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, ela é muito interessante. Você nem precisa ser membro, mas participe. Eu falei, pronto, tá aí, vou cumprir a minha obrigação com a coach sem muito esforço. Abri o computador, retirei de lá 2 poemas, dei uma olhadinha neles, uma pequena revisão e enviei para a primeira antologia que eu participei, chamada Sem Fronteiras pelo Mundo, né? E aí, quando eu recebo o resultado, olha, foi escolhida. Eu falei, uau, que bom! E aí, quando foi próximo ao lançamento, eu fico sabendo que uma das minhas poesias havia sido selecionada para uma menção honrosa. O coração aqui palpitou, né? Uau! Então, o poema, inclusive, chamado Minha Mala, ele foi selecionado. E aí eu me entusiasmei tanto, e aquela coisa, já me tornei membro da Rede Sem Fronteiras, e no próximo eu já participei com um conto, e como a Dia Andréia sempre entrevista os seus membros, procura nos apoiar e trazer assim, momentos de visibilidade, né? Numa das lives que ela me entrevista, ela disse assim, você é uma escritora, mas você é uma escritora de gaveta. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Escritora de gaveta. Eu estava iniciando nesse mundo literário. Então, muita coisa para mim, com certeza, ainda é novidade. E aí, quando ela disse aquilo ficou ali na minha cabeça, né? Escritora de gaveta. E ela disse, olha, você tem que tirar essas coisas da gaveta e publicar. Aquilo foi assim, e aquilo ficou ali, né, matutando na minha cabeça e tal. E aí, Sabrina, foi que surgiu, então, olha só, os soprados das gavetas, né? Literalmente surgiu esse livro, então. E aqui é muito interessante, porque se nós abrirmos a capa, nós vamos ver aqui a escrivaninha, onde a gaveta aberta e vão sendo soprados e saindo, né, pela janela. E foi isso que aconteceu com esse meu primeiro livro publicado, e que inclusive já tem o selo aqui, né, porque ele participou da Feira do Livro de Lisboa, foi a primeira feira em que eu participei. E esse livro, então, ele foi publicado em 2023, né? E foi um evento, assim, maravilhoso, porque eu fiz o lançamento dele na Câmara Legislativa de Brasília, né? E foi, assim, um evento muito bonito, foi no dia 8 de março, celebrando o Dia da Mulher, e, para minha satisfação,
quem fez a diagramação e toda a arte desse livro foi um dos meus alunos, né? Sábio Gerard. Então, ele fez toda essa capa e ele fez todo o trabalho de arte do livro. Trabalho muito bonito, né? E como eu tenho um blog, eu sou apaixonada pelo outono, as cores do meu livro lembram o outono, inclusive com as folhazinhas do outono aqui, né? Então, aqui em cima, as folhas escritas, né? Os poemas, e aqui embaixo, as folhas de outono. Então, é um trabalho muito bonito, um trabalho gráfico muito bonito. Mas as surpresas não param por aí, né? Eu, então, tive a grata satisfação de ter uma outra aluna também que fez a apresentação do meu livro com o texto chamado A Procura da Poesia. Então, assim, é um texto muito bonito. A Bruna Ferreira também é escritora, tá? Ela é uma poetisa e ela é bastante ativa no movimento de mulheres negras e atualmente ela trabalha, então, no Instituto do Patrimônio Histórico, né? Ela atua como coordenadora editorial. E olha só como as coisas não acontecem por acaso, né? Você veja que os acontecimentos, uma coisa foi levando a outra. E eu gostaria só de ler um trechinho aqui, que é muito interessante. Ela diz o seguinte: certa vez, por iniciativa da professora, fizemos um projeto de exposição dos trabalhos realizados nas 3 áreas: poemas, quadros, jogos, experimentos e fotografias. Uma das etapas da preparação da exposição era naturalmente dar nome às obras, o que fazíamos coletivamente. Embora a cena tenha se desenrolado há mais de 20 anos, a memória ainda é nítida. Estávamos escolhendo os títulos de uma série de fotografias que eu havia tirado da vegetação da vizinhança. As fotos espalhadas pelas carteiras escolares que se juntavam para fazer uma grande mesa. Nas fotos, víamos ipês, flamboyants, mangueiros, jacarandás e por aí afora. Sugeriu o primeiro nome, Galho para todo lado. A resposta da professora foi: onde está a poesia deste título? A professora Lúcia perguntou decepcionada com a minha literariedade. Eu nomeava aquilo que via, sem compreender, na época, que a distância entre o objeto artístico e o nome que lhe damos é infinita. E é isso, então. Então, esse livro, para mim, ele é cheio de sentimentos, de emoções, de recordações, né? Ele é muito importante. Então, fica aqui, inclusive é um livro que está na Amazon, né? E eu gostaria que vocês o conhecessem, Soprados das Gavetas. Mas não paramos por aí, né? O bichinho da escrita realmente me mordeu. E então eu comecei a participar cada vez mais das antologias da Rede Sem Fronteiras, não só com poesias, mas com contos, com relatos, que é uma antologia assim, muito diversificada e que eu tenho um prazer enorme de sempre participar. Inclusive, a última, ela foi especial, né? Porque foi uma coletânea de celebração do jubileu da Rede Sem Fronteiras, né? E ela foi espalhada aí por diversos lugares desse mundo. Então, é um prazer saber que nós participamos de uma antologia que ela não fica simplesmente estática ali na prateleira, mas que ela realmente ela caminha, ela circula, né? E isso a Rede Sem Fronteiras faz muito bem pelos seus membros e cada um de nós procuramos fazer o melhor nesse aspecto, né? Então é isso, Sabrina. E depois disso vieram outros livros, naturalmente, né? Participei, então, da Bienal de São Paulo, aliás, da Bienal do Rio de Janeiro, me desculpe. Participei da Bienal do Rio de Janeiro e, para
assim, a minha surpresa máxima, participei, então, da Feira de Frankfurt, né, que foi, assim, uma coisa do outro mundo, devo dizer. É um mundo. Olha, eu Não. quero aproveitar e pedir para você dar o endereço do blog, porque é super importante. É claro que você vai dizer suas redes sociais também, o pessoal vai continuar te acompanhando, né? Quem conhece vai estar ali com mais informações sobre as redes e como pode encontrar, né, um pouquinho mais de Lúcia, mas quem não conhece vai poder conhecer especialmente o blog. Acho super importante porque é onde você também desenvolve bastante do seu trabalho. Então, deixa para a gente já o endereço, não vamos perder esse momento, Com não, para deixar certeza. para o final. Já vai dando aqui o endereço e a Já gente vai dando a reforça no dica. final. Então, o blog chama-se Folhas de Outono, e é muito interessante, né? Essa coisa da mídia, das redes sociais, elas funcionam assim, uma maravilha. Quando você clica lá, Folhas de Outono, e coloca Lúcia Bonstra, meu Deus, ele aparece logo em primeiro lugar. Então, eu estou muito feliz com essa repercussão. Embora os seguidores sejam muito poucos no blog, mas eu tenho certeza que a leitura ela é muito constante e com um número muito bom, sabe, de leitores. E isso é que é o importante. Eu sou daquelas que eu não sou muito conectada com essa questão das redes sociais, até porque eu não sei muito bem trabalhar com todas essas mídias, né? E eu fico assim sempre naquela, nossa, a colega fez um filme tão bonito no post dela, a colega fez um reel maravilhoso. Gente, eu não sou dessa coisa da mídia, de trabalhar. As minhas postagens são muito simples, muito, muito humildes, mas lá no meu blog, o que eu vejo, às vezes, de repercussão, das pessoas que me enviam mensagens ou que às vezes até deixam um recadinho. E o mais interessante é que no blog você tem como visualizar, né, o número de pessoas que vê ali por semana, por mês, e eu tenho ficado muito satisfeita com a repercussão. Então, confiram aí. Folhas de Outono, Lúcia Bonstra. Por isso, as folhas de outono estão sempre comigo, né? Mas continuando, Sabrina, se você me permite, na Claro, estou folha. aqui querendo ouvir, porque é muita coisa bacana. A gente vê que você construiu toda a sua o seu caminho, sua estrada, sua trajetória da escrita, e que foi também um reflexo nas suas atividades profissionais que são ali correlacionadas, como, por exemplo, a atuação como professora, né? Esse gesto de ternura, porque é muito afeto, esse pedacinho de amor escrito no quadro saudando seus alunos todos os dias. Isso realmente é excepcional. E eu quero poder conhecer, porque é um incentivo. Muita gente acha que aquele diário, aquele momento que você está ali se derramando, desenvolvendo seus sentimentos, colocando um pouquinho da sua felicidade, das suas frustrações, dos seus, enfim, das suas sensações no dia a dia, aquilo ali pode ser desprezado, né, em algum momento. Mas dali vão nascendo tantas coisas incríveis, e Com aí, quando a gente certeza. tira da gaveta, a gente percebe que, poxa, olha o quanto eu já vivi, o quanto isso se tornou poesia, né? É. Fico muito feliz. E apresentando ainda esse livro que está na Amazon, porque a gente está aqui no pré-natal, né? E eu acho que é super Isso, importante olha, a gente vamos falar. presentear com livros, né? O melhor momento é esse, porque a gente tem a Feira do Livro, que é a maior feira literária do mundo, Frankfurt, na Alemanha, mas é sempre importante lembrar que está acessível ali online e vocês podem encontrar na Amazon esse
e outros trabalhos, outros livros de Lúcia, né? Lúcia Bunstra realmente brilhando, e online a gente fica a um clique de distância. Lúcia, conta um pouquinho mais para a gente, porque você é uma contadora de histórias, é uma incentivadora de escritores. Olha, Sabrina, eu inclusive achei muito interessante quando você fala a respeito do presente, né, de presentear com livros. Por coincidência, hoje à tarde eu estava lendo um artigo e se falava o seguinte, que nos Estados Unidos, na época do aniversário das crianças ou Natal, eles dizem que as crianças ou os adultos mesmo têm que ganhar 4 tipos de presente. Aquele presente que ele realmente deseja e quer, né? O outro presente é um presente em que ele vai usar, que ele sirva para ele usar. O outro presente é que ele goste, aquele que ele, sem ser o do desejo, mas um que ele goste. E outro é que um presente para ele ler. Então, o presente do desejo, o presente que ele gosta, o presente que ele vai usar, seja uma roupa, seja um sapato, enfim, alguma coisa que ele vai usar, e o presente que é um livro, né, que é para ele ler. Então, eu acho isso fantástico. E nós não podemos esquecer disso. A leitura ela é fundamental porque ela realmente amplia o nosso horizonte. Quando eu falo de horizonte, não só o horizonte criativo, mas o horizonte de memória, o horizonte de conexões de sinapses, o horizonte vasto do poder da criação, do poder da interlocução. Isso é muito bom. Quem lê realmente sabe discutir, sabe conversar, sabe criar. É muito bom. Não tem como não gostar de ler, né? E é por isso Acaba que desenvolvendo a nossa mentalidade, mas em vários momentos a gente como ser humano, né? Porque aquilo que está ali escrito, mesmo hoje, né, com a inteligência artificial, a inteligência artificial não cria nada, né? Ela vai vai pesquisar dentro de um lugar que é, né, hoje a rede, o que ela encontra já criado por outras pessoas para ela poder te satisfazer naquilo que você solicita. Mas ela não cria, ela vai criar ali só uma pesquisa do que já existe, né? do que Ela já vai existe. trazer o que já foi criado por outras pessoas. E é impressionante que cada um, e isso independente do que é escrito, né, de artigos científicos, que tem a assinatura do seu escritor de qualquer maneira, principalmente as obras que desenvolvem esse apelo artístico, né, que é a literatura, onde você, de fato, se derrama como ser humano, você transborda ali no ápice da sua manifestação de expressão do seu eu, né, do seu ser. Então, mesmo que você esteja discutindo ideias enfim, contando histórias de outras pessoas, ainda assim é uma forma, todas as palavras que você escolhe, tudo que você traz ali como construção de frase, é um retrato de você, escritor, se despindo de alguma maneira ali. Então, a sua obra pode ser de ficção, pode ser, ainda mais poesia, né? Ou seja, você realmente está ali, a poesia é visceral, ela vem do coração, ela vem, às vezes, até da bilis, vem do fígado, mas ela, né, ela vem com ternura, vem com amor, mas também vem como manifestação, às vezes, de explosão, como muitas outras artes, e é impressionante, porque você consegue conhecer mais as pessoas e se alimentar, né, dessas sensações humanas e descobrir mais sobre o ser humano, ter um retrato de humanidade através
dessas histórias, dos livros, dos autores, que, de fato, vão imprimindo a sua alma ali. Então, é inevitável, acho que é impossível não crescer como pessoa quando você tem o hábito da leitura, não se desenvolver como ser humano, nos seus sentimentos, no seu emocional e na sua construção de inteligência, inclusive emocional, no seu desenvolvimento da sua psique, porque tem obras que vão mexer muito, né, com Com esse certeza. reflexo do espelho, onde você vai se enxergar naquele personagem e vai começar a ter um crítico sobre aquele personagem, porque você se Você faz as vê nas conexões, né? Você situações. começa a fazer conexões, é isso. É E, inclusive, impressionante. Sabrina, com Eu essa, sou uma fã, não dá para eu falar com essa sua sem ficar aqui fala, com os olhos brilhando quando eu então, ouço eu já vou você e aproveitar e eu vou fico fazer aqui um me convite. alimentando. Já vou aproveitar e fazer um convite especial para você. Oh, que coisa Agora, no boa. mês de dezembro, a convite da Mesa de Bem-Estar do Conselho de Cidadania dos Países Baixos e da Festa de Língua Portuguesa e também da Rede Sem Fronteiras, eu vou estar oferecendo um workshop onde eu trabalho com a poesia no autodescobrimento poético, ou seja, é um abrir de portas para o autoconhecimento através da poesia. É um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo e eu faço esse trabalho assim com um prazer enorme, apresentando a poesia, mas de uma forma em que você se descobre através da poesia. É justamente isso que você falou. A poesia, ela nos permite fazer descoberta sobre nós e sobre o outro, e trabalhar os nossos sentimentos de uma forma mais lúdica e menos dolorida, porque como ela trabalha com metáforas, né, com uma linguagem completamente diferenciada, ela nos permite trazer as nossas emoções sem que elas nos firam. Então, assim, é um trabalho muito bonito e você está convidada, é completamente gratuito, será online, então é só entrar lá, inclusive eu já divulguei lá no muro, no WhatsApp da Rede Sem Fronteiras, no mural, você pode acessar, que lá tem o local para fazer as inscrições e nós vamos estar, assim, de coração aberto e de portas abertas, recebendo as pessoas para esse trabalho, para esse workshop, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu Esse também, workshop, eu tenho ele certeza. E com sempre e certeza me o convite já emociona está muito, aceito. me emociona muito. Olha, eu já fiz esse workshop com adultos, com adolescentes, faço online, faço presencial, então já fiz em algumas escolas, e devo dizer o seguinte, os depoimentos sempre me deixam muito felizes e muito emotiva. Alguns deles já me fizeram chorar. Eu acredito, porque Então, mexe, é né, isso. com as Mexe pessoas muito. realmente nas paixões humanas, a emoção, ela acaba sendo algo que é inevitável ser explorado nesses É, momentos, e as pessoas acabam não se segurando ainda bem em relação a isso, porque a gente justamente. ainda E é está sensível ao importante outro, isso é E é importante nesse mundo importante hoje, né? afirmar, Sabrina, que durante esse trabalho, ele é um trabalho, assim, muito silencioso, tá? Ele é um trabalho muito silencioso, porque é através do silêncio que nós vamos nos conectar, né? Então, não pense mas eu vou ter que apresentar. Não, é tranquilo, é um trabalho completamente diferenciado. Eu tenho certeza que você jamais fez um trabalho dessa forma. Então, está convidada, aproveite, convide a sua amiga, porque as inscrições estão assim já Com aceleradas. certeza, daqui já vou me inscrever, não vou perder essa não. Então, é o seguinte, nós temos aqui também os 2 livros, né, com os quais eu participei, né, na feira de Frankfurt.
E esse primeiro livro aqui, muito interessante, né? Você gosta de frutas? Olha só as frutinhas aqui, né? As frutinhas na mesa. Esse livro, ele nasceu quando o meu neto, Jordan, estava fazendo as primeiras degustações de frutas. Gente, toda avó fica encantada, né, com as peraltices dos netos. Mas eu fiquei encantada de vê-lo experimentando as frutas. E eu disse, gente, eu preciso registrar isso de alguma forma. Como eu não sou muito de fotografia, não sei tirar belas fotografias, eu falei, bom, a minha máquina fotográfica realmente é a escrita, né? E lá fui eu, então, fazer esse livro. Você gosta de frutas, inclusive as ilustrações muito bonitas, né? As ilustrações que foram feitas pelo Elber Tonhar, tá? Lá de Minas. Olha, ilustrações assim bem coloridas, né? E eu enviei a foto do meu neto com essa roupa e fiz questão que ele registrasse da mesma forma, né? Então, aqui ele diz, vou contar um pouco sobre minhas fotos favoritas e no final quero saber quais são as suas, combinado? Então, é o personagem Jordan que convida, né? E esse livro, como vocês já viram, eu gosto de poesias, ele foi todo feito em quadrinhos, que era justamente isso, uma forma das crianças se lembrarem muito rapidamente do conteúdo e, principalmente, já trazendo a questão do ritmo, da rima, da sonoridade para as crianças, né? Então, diz assim, a banana amassadinha é muito gostosa, se acrescenta o leitinho, fica mais saborosa. Então, esse livrinho aqui, ele é cheio, assim, de coisa. Olha bem a carinha desse moranguinho, gente. E no final do livro, então, nós temos, um livro que tem também atividades para as crianças. Então, aqui no final, há um convite para fazer a colagem, né, da casca de banana. Há um outro momento em que as crianças são convidadas a desenhar aqui o rostinho da maçã, ou simplesmente pintar, né? Então, é um livro que também traz essa parte lúdica e interativa. E aí eu vou contar uma história que aconteceu a respeito desse livro. Esse livro está, inclusive, com selo aqui também, né? Porque ele participou da feira do livro, né? Então, história interessante sobre o livro. No mês passado, existe aqui na Holanda, onde se celebram a Semana do Livro. Então, é feito em todo o país, assim, uma grande propaganda para que faça-se leituras e várias atividades são realizadas nas escolas, são realizadas nas bibliotecas e mesmo na sociedade de uma forma geral. Só para vocês terem ideia da motivação, né, desse prazer da leitura, que aqui na Holanda é muito cultivado, eles disponibilizam no app da NS, que é do transporte coletivo aqui, o transporte de trens, eles disponibilizam livros que podem ser feitos, downloads, para que você possa fazer a leitura durante o percurso da sua viagem de trem. Então, isso é muito interessante. E, então, eu fui convidada pela escola do meu neto, que agora, ontem, completou 3 aninhos de idade, para fazer a leitura desse livro na creche para os amiguinhos dele. Gente, eu falo holandês, mas daí a fazer uma leitura de um livro em quadrinhos foi realmente um desafio enorme para mim. Mas, como hoje em dia nós temos várias facilidades, né? Eu recorri ao Google Tradutor, aí, a esses apps de tradução, e procurei fazer a tradução, conhecendo mais a língua, então eu pude adequar o meu texto de acordo com a tradução, e lá fui eu fazer a leitura para as crianças. E foi um momento muito prazeroso, porque ali na rodinha das crianças, elas todas muito atentas, observando o meu neto ali do lado, e aí então
A minha filha também foi para essa roda de leitura com a bebezinho, né? Então, estávamos todos lá, os professores, as duas professoras, a turminha de alunos, e a minha filha sentada um pouco assim, fora da roda. Quando eu apresentei isso aqui, o meu neto que estava sentado na rodinha, ele olhou para isso aqui, olhou para a mãe dele e disse: "É a minha mamãe". Então foi muito legal, foi assim um reconhecimento muito assim amoroso, né? E ver que ele se reconhecia na história. E então esse textinho aqui diz o seguinte: a mamãe jura que o limão vou experimentar. Só espero não fazer caretas para ela não se decepcionar. Então é esse, você gosta de frutas. Hein? E depois, então, veio esse, Jordan, que é o nome do meu neto, Jordan e a Magia das Estações. Um livro com ilustrações diferenciadas. O livro, esse, neste caso, ele foi ilustrado pelo Sival, Sival Einstein. Olha, um livro já com uma apresentação e uma pegada diferente, né? Mas com ilustrações muito bonitas, e é interessante porque você vai aprendendo, né? No mundo literário nunca se perde por aprender cada dia mais. E eu aprendi que quando você faz esse texto sem gravuras por aqui, com uma cor assim mais tranquila, né? Uma cor mais leve, chama-se a página de respiro. E essa página de respiro é muito importante para as crianças que são muito agitadas, porque aí elas levam a criança a ter aquele momento do respiro da calma. Né? Então, isso eu aprendi com um colega da Rede Sem Fronteiras, que ele é autista, ele é escritor, muito bem sucedido, um professor, um mestre, né? E ele, então, comenta a respeito disso. Então, um livro aqui que apresenta as estações do ano, à medida que a criança vai percebendo as estações do ano, ela também percebe que as mudanças não ocorrem só nas estações do ano, mas as mudanças ocorrem com ela também, né? As estações vão mudando e a Terra também muda. E aqui a quadrinha diz o seguinte: as estações dançam num lindo compasso, cada uma traz a sua própria magia. Giramos no tempo, num grande abraço, e a terra sorri, repleta de alegria. Então, mais um livro aqui, né, para essa coleção de uma pessoa, da Lúcia Bonstra, né, que não se imaginava como escritora e que agora já está com esses 3 livros publicados e já trabalhando em 3 outros livros que serão publicados com certeza no próximo ano. Olha, eu amei saber dessa novidade, viu? E já vou deixar o convite aqui, que eu não vou perder essa oportunidade de já deixar o convite para a Lúcia Bonstra voltar aqui a Uma Só Voz para falar dos livros novos, quando eles forem lançados. O espaço vai estar aqui sempre aberto. Mas eu queria, inclusive, falar sobre essa escrita que você trouxe para o mundo infantil, com as experiências que você tem e com observar do seu neto. Para você foi natural, a partir desse relacionamento, torná-lo um personagem, tornar essa vivência uma via de comunicação com outras crianças? Aí vem o lado professora que quer também fazer esse gesto de carinho, de trazer essa via de comunicação, de troca, de experiências, de contação dessas histórias e compartilhar, onde você percebe que outras famílias também bebem dessa fonte, de perceber esse experimentar das crianças no início da alimentação, na introdução alimentar, nessa criação de paladar,
nessa educação também, dentro da casa, né, esse relacionamento com a família, isso para você foi natural, assim, não, agora eu vou escrever sobre o meu neto, porque eu não posso perder esse momento, e vou retratá-lo aqui, né, ou seja, acaba eternizando essa criança, porque eu já percebi que de um livro para outro cresceu o Jordan. Daqui a pouco ele é um homem, né, com a própria família, e ele está ali eternizado nos momentos de iluminação, porque a gente vive o novo, né, com a criança como se fosse tudo novo também, e a gente vai percebendo as expressões, achei muito interessante as expressões que você coloca, inclusive nas frutas, né, esse diálogo que vai tendo da criança com o mundo, onde ela vai percebendo o que está ao redor e vai provando, experimentando o que está ao redor, e isso é feito com esse contato das pessoas que estão ali ensinando esse caminho. Como é que foi para você poder retratar esse relacionamento, mas ao mesmo tempo educar? Porque são livros que também conversam com a educação, né? Você traz um momento de pintar, de colorir, ou seja, você conversa com a criança, chamando a criança para contribuir com o livro. Olha, sensacional. Conta para a gente como é que foi esse processo de criação, de viver ali, observar o Jordan e automaticamente você pensar, não, isso dá um livro. Olha, Sabrina, é muito interessante isso, porque, como eu disse a você, eu tenho o hábito de pegar assim, eu estou sempre com um papelzinho, um bloquinho do lado e uma caneta, né? Na bolsa mesmo, então eu não saio de casa se não tiver um papel em branco na bolsa e uma caneta. E foi por um impulso, né? Ele estava ali provando as frutinhas dele ali, sabe aquela cadeirinha infantil, né? Que a criança fica um pouquinho mais alta, aquele babadozinho. E a mãe havia acabado de cortar a frutinha ali, e ele naquele lambuza e experimenta, né? E eu observando aquilo tudo, e aí, de repente, eu apenas observando, peguei a caneta e escrevi o primeiro versinho, né? Eu falei, gente, a primeira quadrinha, não foi nem o primeiro verso, a primeira quadrinha. Eu falei, gente, que interessante. Aí comecei a relembrar as outras frutinhas, né? Que ele havia experimentado e comecei ali a brincar de criar as quadrinhas. Mas até então eu não havia pensado num livro. E quando eu já havia colocado cerca de 5 quadrinhos, eu falei, gente, e se eu transformasse isso num livro? Acho que vai. E aí, nesse pensar de transformar num livro, aí eu já comecei a melhorar, né? A dar um formato melhor para as quadrinhas, de tal forma, porque eu já havia, até então eu tinha escrito as quadrinhas de uma forma muito livre, muito ali intempestivamente. Quando eu pensei nessa história do livro, aí eu já tive um outro olhar. E no decorrer, então, da semana, eu já fui pensando melhor e adequando as quadrinhas para a faixa etária que eu pretendia, que era justamente para a faixa etária dele, até talvez crianças de 6 anos, né? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, esse livro, eu acho que seria interessante se eu colocasse alguma coisinha que as crianças pudessem no final do livro também. E tem uma página muito interessante, porque a última página é em branco, e aqui eu digo assim, crie aqui a sua fruta preferida, né? Então, ela é toda a página é em branco. E é muito interessante porque um dos leitores que os pais compraram um livrinho para ele, depois ele me trouxe o desenho. Ele criou uma fruta no imaginário dele. Então, era uma fruta que misturava melancia com sorvete, porque ele adora sorvete. Então, ele criou a própria fruta, né? E isso é interessante, porque é o poder criativo da criança. E é isso que eu quero despertar, essa criatividade e também, lógico, esse gosto pela rima, pelo ritmo, né, que eu acho tão gostoso. Desde quando a gente aprende o Nana Neném, né,
que é quando as crianças começam a ouvir essas musiquinhas, ou quando elas vão para a ciranda, a cirandinha. Por que nós aprendemos tão fácil essas músicas? É justamente devido à sonoridade, o ritmo, né, a rima. Então, isso faz com que a criança vá despertando para a musicalidade, né? E aí depois nós vamos ter aí jovens que estão criando músicas muito bonitas, mas esse aprendizado, ele não começa com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Ele começa lá de uma questão auditiva que vai aprimorando ali a audição. Então, para mim, foi uma coisa muito gostosa de fazer. E depois que eu criei esse, então, Você Gosta de Frutas, aí foi muito natural que eu falei, gente, eu quero que o Jordan aprenda também sobre as estações, né? E estávamos fazendo, mostrando para ele a primavera. Então, quando eu passeio com ele, eu costumo mostrar as flores. Olha que flor vermelha bonita, olha que linda essa florzinha pequenininha, e olha essa outra como ela é grande. Então, eu converso muito com ele durante as nossas caminhadas, né? E aqui, então, nesse livro, tem uma curiosidade muito interessante que eu tive que pedir ao Simval, né, Einstein, porque quando eu falei do inverno, como o Jordan mora aqui na Holanda, então ele fez um inverno com neve, as crianças com gorro, fazendo o famoso boneco de neve. Mas eu disse, olha, mas esse livro, ele também vai para as crianças lá no Brasil. E lá no Brasil, nós só temos esse inverno no sul, né? Mas e lá no Nordeste? E no Centro-Oeste? No Centro-Oeste, o que nós temos são nuvens escuras, a paisagem tornando-se amarronzada, né? As folhas secas. E aí, então, eu pedi a ele para que fizessem essa imagem em dueto, né? Um dueto aqui, o inverno europeu e o inverno mais latino, né? E aí nós temos, então, essa imagem. E eu gosto muito das cores que ele usa, né? A forma como ele fez os desenhos aqui me encantam, me lembram muito os meus livros infantis, né? Da época em que eu também era criança e adorava ler um Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e essa coisa toda. E foi muito prazeroso apresentar esses livros na feira de Frankfurt. Eu tive a oportunidade de encontrar, então, com alguns editores, fazer conexão com eles e aprender um pouco mais. Porque é conversando que você aprende a respeito, por exemplo, das seleções, de como são feitas as seleções dos livros para que eles possam chegar até as escolas, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com de conversar com editores que trabalham neste segmento, que eles têm o objetivo de encontrar livros que realmente trabalhem os conteúdos exigidos pelo Ministério de Educação e Cultura. E é por isso aí, eu tenho aqui as minhas reservas, né, que eu vejo hoje proliferar um número muito grande de livros infantis, mas apenas com o objetivo de educar, e deixam um tanto de fora a parte lúdica, a parte da fantasia, né? E isso é muito importante. Por isso que os meus livros trazem um pouco dessa fantasia, porque ao mesmo tempo que tem essa pegada do pedagógico, eu não quero que a criança esqueça do mundo da fantasia, né? E outra coisa interessante que eu observo é o seguinte: às vezes existem muitos livros infantis, mas que não atentam para a questão do vocabulário pertinente à idade. Às vezes o autor se empolga em escrever o livro e esquece que para qual público eu estou escrevendo? Será que o meu vocabulário está pertinente? Então, Sabrina, eu inclusive faço esse convite a todos os nossos colegas para que leiam, principalmente mães. Leiam e falam, mas para que faixa etária é esse livro? A história está de acordo com a faixa etária, mas o vocabulário, às vezes, aqui e ali tem um deslize.
né? Então, precisamos ter esse cuidado. Outro aspecto que também é aprendizado. Isso que eu estou falando com você, porque eu fui aprendendo, pesquisando, ouvindo, né? E lendo muito. E aí eu aprendi, inclusive, a questão da limitação do vocabulário, que eu não sabia disso. Não é limitação do vocabulário, mas limitação do número de palavras que você deve usar de acordo com a faixa etária. Meu Deus, isso nunca me passou pela cabeça, né? Então, eu não sabia, existe uma tabela. Olha, para criança de faixa etária de tanto a tanto, o maior número de palavras que você pode usar é no caso de 100 palavras. Para essa faixa etária, você já pode usar 200, para outra. Eu não sabia disso. Então, agora, diante desse trabalho e do meu interesse em continuar fazendo livros infantis, que inclusive agora eu já tenho 2 para ser publicado, um realmente vai continuar para a faixa etária de 6 a 10 anos, mas vai vir um outro aí que é para pegar uma faixa etária maior, que já vai pegar a criança de 8 a 12 anos. Ele já tem uma historinha mais complexa, mas sem deixar aquela pegada do lúdico, do mistério, da mágica, né? Então, são livrinhos realmente para educar, mas principalmente para trazer e despertar a vontade de ler e de entrar na magia da leitura. Então, Lúcia, eu queria aproveitar que você está falando exatamente de escrever também pensando na criança se divertir, né, e tornar a leitura um hábito por ser entretenimento também, por ela preferir o livro do que aquelas telas, né, isso. que hoje a gente compete um pouquinho, mas você trabalhou com pessoas neurodivergentes e você teve essa conversa para aprimorar, inclusive, o seu trabalho com um escritor, né, de espectro autista. Como é que você vê, dentro do seu trabalho, essa acessibilidade também de conversar com pessoas com visão de enxergar o mundo, né, eu digo, de outras formas e responder ao mundo também de outras maneiras. Se você pensa nisso quando você está escrevendo, a gente tem aqui, né, algumas orientações, como você falou, de chegar e alcançar um público de determinada faixa etária, de escrever pensando no pedagógico, de escrever pensando em divertir, mas o quanto dessa influência de pessoas com as quais você já trabalhou, que você conhece, que você já teve no seu universo, influência realmente você traz para dentro dos seus livros e da sua forma de conversar com o público de maneira geral, como você torna isso também, dentro do seu trabalho, acessível a pessoas com superdotação, até pessoas, enfim, que têm outras maneiras de experimentar o mundo que está ali e, portanto, a leitura também. Como é que você aplica isso, se você pensa nisso, se é natural, enfim, se você nunca pensou, se você pensa em pensar. Porque eu vejo que você tem essa preocupação de tornar os seus livros bastante acessíveis para o universo daquela pessoa que é o leitor principal, que é a criança. Então, você tem essa preocupação em atender não só um livro que os professores vão escolher para tratar dentro das salas de aula, que os pais vão escolher porque acham que é mais interessante, educativo, e que a criança vai desenvolver melhor alguma forma de leitura, de fala, mas você tem a preocupação com o principal público, que é a criança, e você já teve experiências com crianças de um modo geral, que não cabem numa caixinha, né? Que já abrem você também, o seu olhar, a sua mentalidade, até como escritora, para para outras dimensões, para outras realidades, para outras vidas. E como é que você conversa, se isso para você é natural por conta da sua experiência, ou se você realmente para pensar, não, eu quero tratar desse modo
para poder trazer essa acessibilidade, para poder conversar com o público também, pensando nessas pessoas que enxergam o mundo com cores diferentes e sobre óticas diferentes. Sabrina, muito interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, como eu disse para você, esses 2 livros, eles nasceram assim muito da espontaneidade, né? E foi muito assim, o trabalho de ilustração foi muito interessante, porque esse primeiro livro, por exemplo, que você percebe que ele é muito ilustrado, com cores bastante vivas, né? Ele é todo ilustrado, então só tem a caixinha aqui com a quadrinha. E no início, eu tive, assim, um certo embate, né, com o ilustrador, porque eu disse, olha, essas cores estão muito pesadas, é muito colorido, vamos trazer uma coisa mais, assim, mais suave. Ele, Lúcia, mas essa faixa etária de crianças, eles gostam disso, eles querem ver isso. E eu falei, bom, você tem mais experiência, né, do que eu, então vamos aceitar. Mas mesmo assim, eu ainda pedi, fiz algumas intervenções aqui, solicitando a ele, né, para que trouxesse menos colorido num aspecto e assim, fizemos alguns ajustes. E foi muito interessante, porque quando eu levo os 2 livros aqui, eles estão lá, e eu começo a conversar com o público, com as crianças, elas vão primeiramente para esse livro aqui. Justamente aquele que eu achei que era muito colorido e essa coisa toda, né? E depois é que eles vão para esse aqui. Mas esse livro aqui, como eu disse para você, é muito interessante, porque quando as crianças abrem o livro e começam a ver-lo, aí você vê que elas vão olhando assim com uma atenção maior, né? Aquilo que eu falei para você, essa questão de como é feita a ilustração, e aqui não ter ilustração, ser uma parte mais vazia, somente com o texto. E isso começa a me chamar a atenção a partir do momento em que eu vou obtendo essas informações, e agora já para o próximo livro, já vou até adiantar, né? O personagem vai ser um cachorrinho, e esse cachorrinho, então, ele vai ter uma amiga muito inusitada, é uma amiga completamente diferente. E esse livro, então, eu já tenho uma preocupação, ele vai ser um livro provavelmente bilíngue, porque eu já estou entrando aqui no mercado holandês, então provavelmente será um livro bilíngue, e eu quero fazê-lo com letras um pouco maiores, justamente para ajudar aquela criança que tem dificuldade de visão, e também, se tudo der certo, eu quero fazer o meu primeiro livro em braille, que vai ser esse do cachorrinho chamado Veludo. Então, eu acho que à medida que você vai criando as suas histórias, você vai percebendo para que público você quer levá-la. E aí é lógico que você tem que estudar de que forma você pode atingir melhor esse público. A gente percebe que às vezes tem editoras que vão investir nesse projeto e que esses custos eles são melhor tratados, e para o escritor também é um projeto mais interessante, mas muitos autores que acabam investindo muito no seu livro, no seu produto também como forma de acessibilidade, a alcançar um público maior e levar a sua ideia a mais pessoas e tornar acessível e incluir realmente essas pessoas dentro dessa leitura e atrair para que elas também possam ter a sua voz ouvida, elas que às vezes muito, mesmo figurativamente, são caladas dentro de uma sociedade, são silenciadas dentro de um grupo, né, um grupo social, seja qualquer ele que seja, num país, seja num grupo específico, mas assim, numa civilização inteira, mas que às vezes não tem a sua voz ouvida, e o autor ele vai lá e
busca fazer por si mesmo, arcar com todo esse custo, e o Braille, às vezes, é um material muito caro, muito dispendioso, por conta do elemento dele, de ser mais também, trazer um material mais delicado, né, para você tratar em relação à leitura. Mas é fenomenal que exista esse apoio, existam escritores como você, que sempre vislumbram essas pessoas que às vezes são esquecidas, que não são tratadas como parte de uma sociedade funcional, onde elas são realmente colocadas à parte, dentro de vários momentos. E aí o material de leitura, o material que é trazido para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, para esses idosos, ele é reduzido, porque são poucos aqueles que, de fato, trazem em relação ao número de pessoas que tem, no amplo número de pessoas que tem, publicando hoje um material de maneira geral para a sociedade de maneira geral. Ou seja, a gente tem mais livros traduzidos para outros idiomas do que o primeiro idioma do escritor, mas a gente não tem o Braille no próprio idioma do escritor em muitos aspectos, né? Eu falo no próprio idioma porque aqui no Brasil, onde eu estou, né, e que é o seu país natal, né, você está aí em trâmite, você é uma nômade, você vive entre dois mundos de um oceano no meio, porque não há fronteiras realmente para pessoas como você, e isso é muito bom, graças a Deus. Mas a gente tem aqui um idioma oficial, né, as Libras, né, reconhecida em legislação federal pelo nosso governo brasileiro, que é a linguagem brasileira de sinais, e que é, portanto, por exemplo, dentro da educação para surdos mudos, tem uma linguagem oficial, né? Você vai ter isso em outros países. Então, mesmo que não seja no mesmo idioma que em alguns outros países, né, vão poder compreender, ainda assim, no seu país, às vezes você não consegue, para os seus nacionais, para os seus cidadãos, alcançar através das Libras, através do Braille, algum tipo de comunicação. Eu falo porque, claro, a gente está falando da escrita aqui nesse momento, mas tem muitos livros que trazem um momento de audiovisual, tem muitos livros que trazem aspectos também de você interagir com o som, não só com o visual, e aí você tem essa dificuldade, por exemplo, de alguns autores tratar da inclusão desse material. Então, acho muito interessante e queria saber o que fez com que você pensasse nessa inclusão do Braille, né, para deficientes visuais. Na verdade, dentro da Rede Sem Fronteiras, nós temos a Dinorá Couto Cansado, né, que é uma ativista dentro dessa área, né, e a fundadora, inclusive, da Academia Inclusiva de Autores Brasileiros, e eu faço parte, eu fui empossada esse ano na academia. Mas antes de ser empossada, a Dinorá sempre me fazia convites para que eu participasse de alguma atividade em Brasília, que é justamente com essas pessoas que têm essa dificuldade visual. E aí eu comecei a participar e eu vi o interesse dessas pessoas, o quanto elas têm de vontade de participar ativamente, né, do nosso social, né? Não é só o social ali de estar ali para tomar um café, ou simplesmente, mas não, elas têm vontade de fazer parte da sociedade como um todo, em todos os aspectos. E por que não dentro do mundo da literatura? E aí, quando eu digo para você que ler realmente abre horizontes, e aí, o que nós estamos fazendo para esse pessoal? O que nós estamos fazendo para esse público? E aí eu volto a dizer para você, estamos fazendo muito pouco, até porque os meios não nos permitem fazer mais.
custear um livro é muito caro. Nós somos autores, a maioria dos autores que estão na Rede Sem Fronteiras são autores independentes, né? Hoje em dia, trabalhar com uma editora que realmente diga, olha, eu vou bancar o seu livro, é muito difícil, não é uma coisa tão fácil assim, né? E, principalmente, fazer um livro em braille. O livro em braille, realmente, ele é muito dispendioso. E foi através da Dinorá, então, que eu consegui conversar com uma pessoa que me parece que ela faz esse trabalho, e como o meu livro infantil ele tem poucas páginas, provavelmente eu vou ter condições de custear para se fazer esse livro, né? Então, quero fazer esse livro em braille, justamente para possibilitar que as mães possam ler para os seus filhos, né? Porque nós temos lá na entidade, nós temos mães que são cegas, então que elas tenham essa oportunidade de ler o livro para o seu filho. O seu filho, ele é uma criança que tem ali a visão completa, mas como é que é? Ele nunca vai ouvir a mãe dele contar ou ler uma história para ele? Vai. Então, esse está sendo o meu objetivo no momento em que eu fizer esse livro do cachorrinho veludo, né? Vamos ver, então, se nós conseguimos fazer. No próximo ano eu te conto se saiu tudo conforme o esperado. Maravilha! E, Lúcia, você tem esse relacionamento, né, como membro da Rede Sem Fronteiras, com outros membros da Rede Sem Fronteiras que fazem também essa conexão de interesses em comuns, onde a gente que escreve está sempre tendo uma chance de crescer juntos, né, dentro de um objetivo, como no caso de Nora Couto, que já esteve conosco aqui também, já falando sobre a Feira do Livro de Frankfurt, e como é para você trabalhar com a Rede Sem Fronteiras, porque você não é só um membro, né, que é ativo dentro das coleções, das coletâneas, das antologias, você também é um membro que trabalha de forma diferente com outros membros da Rede Sem Fronteiras e com a liderança da Rede Sem Fronteiras. Conta um pouquinho sobre esse seu relacionamento com essa grande malta cultural, como diz a nossa presidente de Andréa Portugal, com essas pessoas que estão sempre focando em dar voz às pessoas que representam pessoas que não são ouvidas, mas podem se fazer ouvir através daqueles que estão por ali se levantando, através delas, através de vários grupos, seja na leitura, seja em outros momentos de arte, assim como a Rede Sem Fronteiras tem proporcionado, inclusive crescendo, porque tem agora exposição de fotografias, tem uma série de outras atividades, não só relacionadas à escrita, à leitura. Conta para a gente como é que tem sido o seu trabalho com a Rede Sem Fronteiras e trabalhar também com os membros da Rede Sem Fronteiras que são tão ricos em bagagem, de fato, cultural, intelectual, pessoas incríveis que a gente tem o maior prazer de pertencer a um grupo em comum. Olha, falar da Rede Sem Fronteiras para mim é muito fácil e muito tranquilo. Primeiro porque desde que eu entrei na Rede Sem Fronteiras, eu percebi a seriedade e o comprometimento, né, a lisura de trabalho que a de Andréia faz. Então, ela ali, como essa capitã, né, dessa malta cultural, ela realmente é uma pessoa que merece os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Então, assim, a minha primeira participação como membro da Rede Sem Fronteiras foi justamente esse olhar, o olhar da lisura e do comprometimento com a rede. E isso me captou profundamente. E depois disso, então, eu comecei a divulgar a rede, né, para os colegas, aquelas que também, como eu, tinham vontade de começar a escrever, ou algumas que já escreviam e ainda não tinham tido a oportunidade da visibilidade.
né? Então, eu sempre recomendava a Rede Sem Fronteiras. E, com isso, eu tive o privilégio, primeiro, de trabalhar como parte da equipe da organização do Jubileu, né, que aconteceu na cidade de Oeiras, em Lisboa, e participar como membro ali da equipe dourada, fazendo parte daquela organização de um evento tão grande, tão bonito, um evento que trouxe participações assim de vários lugares do mundo, né? Pessoas que trouxe mestres, doutores, trouxe música, trouxe dança, então trouxe um mundo cultural ali para ser visto, apreciado e debatido, né? E aquilo me trouxe um prazer enorme. E também foi ali que eu fiz a exposição de um projeto que eu tenho chamado Simbiose, onde eu trabalho com a imagem e a poesia. Então, no primeiro momento, eu trabalhei com fotografias e poesia, e depois a Simbiose 2, chamada Canvas Poéticas, eu trabalhei com artistas plásticas que residem aqui na Holanda e residem no Brasil, e a partir desses trabalhos, dessas pinturas, foram criados poemas, e vice-versa. Então, já tive a oportunidade de levar essa exposição Simbioses para Brasília, para Portugal, aqui também na Holanda, e é um trabalho assim que tem um reconhecimento muito interessante, e provavelmente estamos aí lutando para um patrocínio maior, para ver se nós conseguimos transformar o Simbioses, que seria o Simbiose Foto, Poema e Poemas Fotos, e o Simbiose 2, Canvas Poéticas, num livro. Um livro endereçado ao público das escolas públicas. Então, esse é o objetivo. Vamos ver se nós conseguimos. Mas, voltando a falar sobre a Rede Sem Fronteiras, depois eu tive o privilégio de ser convidada pela tia Andréa para ser a representante internacional da Rede Sem Fronteiras nos Países Baixos. E isso é um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito prazer, porque, como eu disse, falar da Rede Sem Fronteiras para mim é muito fácil, porque é uma entidade de credibilidade, é uma entidade que realmente procura trazer o melhor para os seus membros, não só em termos de trazer palestras, de trazer eventos, para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos dentro da nossa literatura, ou mesmo dentro de outras artes, mas também de trazer a oportunidade de apresentar os nossos trabalhos. E isso você consegue tranquilamente fazer sendo membro da Rede Sem Fronteiras. Então, fazer esse trabalho de relação pública para a Rede Sem Fronteiras é um trabalho muito prazeroso. E aqui na Holanda, então, depois que eu iniciei esse trabalho, nós já temos aí um número de escritores razoáveis, né, que se tornaram membros da Rede Sem Fronteiras e que residem aqui na Holanda, que foram contactados por mim e que abraçaram e estão muito felizes, né, com o trabalho, com o fato de serem membros da Rede Sem Fronteiras. Estão espalhando aí os seus livros por vários cantos do mundo, participando dos eventos de uma forma bem interessante. E aí, então, depois a tia Andréa me propôs para que eu fosse presidente de núcleo nos Países Baixos. E é uma responsabilidade enorme, muito grande, e eu comentei com ela, eu disse, olha, tia Andréa, vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar por um período, vamos ver como vai ser. E, realmente, o meu compromisso maior é ser a representante internacional da Rede Sem Fronteira nos Países Baixos. E também sou a entrevistadora oficial do programa Conexão Sem Fronteiras, que é um programa assim, que eu acho interessantíssimo de fazer,
porque é a oportunidade, mais uma vez, dos membros mostrarem os seus trabalhos, apresentarem os seus projetos e se conectar não só com o público da Rede Sem Fronteiras, mas com o público de uma forma geral. E através desse programa do Conexão Sem Fronteiras, que acontece todas as quintas-feiras pelo Instagram, e que provavelmente no ano que vem estará sendo realizado via YouTube, nós conseguimos, assim, parcerias incríveis e conseguimos nos conectar com membros e a fazer trocas interessantíssimas. Então, pessoas, por exemplo, que estão lá no Pará, de repente se conecta com uma pessoa lá de Minas Gerais ou lá do Rio Grande do Sul, como nós temos visto colegas que se conectam uns com os outros, né? Através desse conhecimento que é feito, esse reconhecimento que é feito através da Rede Sem Fronteiras, e começam a participar de eventos programados ou realizados por outros membros em distintas partes do mundo. Não vou colocar só do Brasil, mas do mundo de uma forma geral. Até então, por exemplo, o ilustrador desse meu livro, Você Gosta de Frutas, eu contactei, eu conheci através de uma entrevista. Ele foi meu entrevistado, e aí eu acabei depois entrando em contato com ele novamente, e fizemos essa parceria para esse livro, Você Gosta de Frutas. A mesma coisa acontece com esse, por exemplo, o livro do Jordan e a Magia das Estações. Quando eu disse para vocês a respeito dessa palavra respiro, né, que eu não sabia que existia isso dentro da parte gráfica, eu aprendi isso com um entrevistado que compareceu no Sem Fronteiras, no Conexão Sem Fronteiras. Então, fazer esse programa para mim é interessantíssimo, é uma porta que se abre para novos conhecimentos, novas amizades, e, sem sombra de dúvida, eu faço com muito prazer. E não abro mão, hein, de Andréia? Próximo ano quero estar aqui novamente com Conexão Sem Fronteiras. É isso. Aproveito para convidar todos vocês que ainda não seguem o Instagram, o perfil de Rede Sem Fronteiras, no Instagram de Rede Sem Fronteiras, para irem lá acessar e conseguir assistir, né, todas essas entrevistas que são periódicas, são constantes, semanalmente. Você vai ter sempre uma programação, muita coisa boa sendo informada nesse canal. E também, claro, o canal do YouTube, onde a gente também consegue ter muita informação muito bacana a respeito de todo esse universo literário que a Rede Sem Fronteiras vem proporcionando. E nessa feira, que é a maior feira literária do mundo, que é Frankfurt, agora eu gostaria de saber mais sobre essa oportunidade que você teve de estar lá presencialmente, de você ter esse contato do corpo a corpo, do olho no olho, com os leitores, com pessoas que estão ali buscando conhecer mais sobre esse stand de homenagem à lusofonia, que é um trabalho maravilhoso também que a Rede Sem Fronteiras faz, de levar a lusofonia para o mundo, e o stand de Portugal, de frente para o stand ali do Brasil, e nesse stand você pôde ter essa conexão com pessoas, de poder estar ali assinando autógrafos e conversando com os interessados na leitura e na aquisição das suas obras, mas tem também, e especialmente algo que não é comum a outras feiras e festivais e festas literárias, mas que é muito bacana e que eu venho também achando muito frutífero, que é essa conexão com editoras, esse network para negócios, para realmente fazer com que você, escritor, tenha a oportunidade de fazer com que a sua obra, por exemplo, tenha mais chances de alcançar pessoas de outros momentos, em diversidade mesmo. E acho que daí a gente vai crescendo para esses momentos do Braille, para outros objetivos e propostas que talvez a gente sozinho não tivesse condições de alcançar. Como é que para você foi ter essa
confraternização que eu sei que teve muito, muito abraço, muito calor humano, muito carinho dentre as pessoas que participaram ali presencialmente, porque a de André e o Fábio, eles estão sempre também recebendo as pessoas de uma maneira muito calorosa e aquecida, com jantares, com almoços, com momentos de você se confraternizar e crescer juntos nessa conexão com outros escritores, e aí é o momento de conhecer pessoas, mas também se aproximar daquelas pessoas que têm o mesmo objetivo, e essa forma de você poder conectar com pessoas de vários lugares do mundo para fazer também com que o seu livro ele não seja só uma forma de arte, mas uma forma de fazer com que ele alcance comercialmente lugares sem esbarrar em fronteira alguma física, né, mas seja levado aos lugares com pessoas que estão interessadas mesmo em fazer com que aquilo ali seja um caminho a ser frutificado, frondoso, essa árvore cresça, essa palavra, mais do que seja semeada em todos esses lugares, mas realmente venha a render frutos em todos eles. Como é que foi para você? Porque você, inclusive, antes de você responder, você falou sobre outros momentos, né, aqui, inclusive de exposição, falou de várias formas de trabalho também com a Rede Sem Fronteiras, e tem entrevista de Lúcia Bonstra aqui no canal Nossa Voz, em parceria com a Rede Sem Fronteiras, na Feira do Livro de Lisboa de 2023, por exemplo, que está aqui na nossa playlist, né? Então, já convido as pessoas para assistirem, porque você é participante das feiras literárias, como Lisboa, que também é uma das maiores feiras do mundo, como eu falei, da Festa de Belém, como diversos outros momentos com a Rede Sem Fronteiras, que tem proporcionado esse espaço para escritores, para artistas, dentro e fora da literatura, em muitos momentos, mas especificamente a gente está aqui falando da literatura, principalmente essa riqueza que a Rede Sem Fronteiras trata, a forma como trata a lusofonia, né, muito celebrada, abraçando os países que falam português e que escrevem e que levam essa voz no nosso idioma português. Fala um pouquinho para a gente dessa feira que para você foi tão diferente participar, e o que você teve também de percepção por ser um momento presencial lá na Alemanha, e que você que já participou de outras feiras, como é que foi poder comparar esse momento, por exemplo, de atividade, de estar e trabalhar a sua obra, e o público se é diferente, se essa questão das conexões que você vai frutificando, vai rendendo, vai semeando, se isso também faz muita diferença para quem está ali nesse momento, incentiva as pessoas aqui, se vale a pena ir no presencial, porque, assim, todo mundo que veio, que não, assim, que esteve aqui entrevistado e não pôde estar presencialmente, eu me incluo, né, me incluo nesta, vou retomar, eu me incluo nesta situação, todo mundo gostaria de estar lá, porque todo mundo viu as fotos, os vídeos, a gente ali no grupo, vendo o quanto foi maravilhoso esse momento, e como também é importante fazer essas conexões. Fala um pouquinho para a gente como foi para você, que já experimentou isso em outras ocasiões, em outros festivais, em outras feiras, em outros momentos dentro da literatura com as suas obras, e também com a Rede Sem Fronteiras, como é que foi esse momento estar presente, aproveitando a Feira do Livro de Frankfurt? Olha, descrever a participação na Feira de Frankfurt é até um tanto difícil. Primeiro, o que é fácil é falar sobre a acolhida que a de Andréia dá a todos nós, né? E isso é muito fácil, porque ela é sempre muito acolhedora, muito pronta ali e solícita a atender as pessoas. Então, começa mesmo antes, a partir do momento que você faz a inscrição para um evento, você pode ficar tranquila, porque ela realmente vai te fornecer todas as informações necessárias para você
chegar e sentir-se em casa. Desde o momento da inscrição até o pós-evento, você sente-se cuidada por toda a equipe, né? Então, isso é muito importante. Então, quando eu decidi ir para a Feira de Frankfurt, eu falei, olha, eu quero ir porque eu já participei da Feira do Livro de Portugal, já havia participado da Bienal do Rio de Janeiro, eu falei, bom, agora eu quero ver Frankfurt. E fui um tanto pensando nessas feiras que eu já havia participado. E embora de André e toda a equipe tenha nos alertado e dito, olha, é uma feira diferente, é uma feira que vocês têm que se abrir mais para a questão de negócios, de fazer conexões maiores, eu realmente devo dizer que eu fui um tanto preparada, preparei realmente o meu material de divulgação, cheguei a preparar também um material para apresentar, que era o livro, né, que eu tinha intenção de, caso surgisse a oportunidade para vendê-lo para alguma editora. Tive a oportunidade de marcar algumas entrevistas que se não culminaram no trabalho final, elas foram grandiosas na troca de conhecimentos, porque a cada entrevista eu aprendia um pouco mais, e isso foi muito interessante para mim. E aí, depois dessa marcação de entrevista, né, chegar lá naquele lugar grandioso, muito bonito, por sinal, e verificar ali o estande, ver o seu livro, que estava ali exposto para uma multidão de leitores, para uma multidão de editores, de pessoas ligadas às várias vertentes literárias, foi, assim, fantástico. E ainda participar de workshops, né? Então, workshops que aconteciam assim, pipocando em todos os lugares, você podia escolher para onde ir. Então, eu tive a oportunidade de participar de workshop com ilustradoras de livros, eu tive a oportunidade de participar de workshop de escrita criativa, ouvir palestrantes interessantíssimos falando sobre o mundo digital e a literatura, né? Então, tudo acontecia ali ao mesmo tempo e era até difícil você conseguir participar dos vários eventos que pipocavam. Entretanto, outro fato que eu gostaria de mencionar e que foi muito prazeroso para mim foi o encontro com pessoas as quais eu só conhecia através das entrevistas. Então, havia várias colegas da Rede Sem Fronteiras que foram entrevistadas por mim no programa Sem Fronteiras pelo Mundo e que, de repente, estavam lá e nós pudemos, então, finalmente nos abraçarmos e trocarmos, assim, palavras de carinho, mas principalmente de conhecermos uma outra, né? Não só como a entrevistada e a entrevistadora, mas ali, ao vivo, trocando figurinhas, criando laços de amizade. Então, esse foi um fator assim, importante que eu destaco, além de, naturalmente, rever alguns amigos. Então, por exemplo, tive a oportunidade de encontrar com a Débora Pio, né, que é lá da Grécia, que a última vez que nós havíamos nos visto tinha sido na Feira do Livro de Portugal, assim como a Ascensión Chanquez, que está na Espanha. Então, assim, trocar esses abraços e trocarmos ideias, porque aí você começa a trocar ideias. Escuta, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, eu encontrei com fulano, olha, tem aquela editora, tem aquele ilustrador, e como é que você está fazendo isso? Então, essa troca foi muito interessante. E visitar os estandes, né, para saber o que os outros autores estavam fazendo, quais eram as novidades que estão acontecendo. E uma das grandes novidades, quer dizer, não é novidade, mas é uma coisa que a de André sempre nos alerta, é a questão dos livros infantis serem em capa dura, o que para nós ainda é inviável, porque os custos
de um livro de capa dura no Brasil, eles são um tanto exorbitantes para nós que somos escritores que estamos iniciando uma carreira dentro desse mundo literário, né? E na Europa, os livros infantis, todos eles, de uma forma geral, podemos falar que 99,9% são livros de capa dura. E ver também as novidades, né, daqueles livros em 3D, aqueles livros que tem uma série de coisas aqui dentro. Você abre o livro, é um verdadeiro mimo, né? Os livros, dá vontade de você comprar os livros apenas para colecionar pela beleza dos livros, né? Mas ainda fico com os meus livros que têm também conteúdo, que não é feito em 3D, que não tem toda aquele, eu diria, alguns até, eu menciono até parafernália, tá? Mas que tem conteúdo. Então, eu vejo o seguinte, tem espaço para todos. O mundo literário é vasto e os leitores são infinitos, né? E nós temos leitores iniciantes, nós temos leitores que já são formadores de opiniões, né? Mas existe espaço para todos. Então, o único cuidado que nós precisamos ter é de estarmos sempre procurando fazer o melhor. É estarmos nos aperfeiçoando constantemente para criarmos uma literatura de qualidade. E não simplesmente sermos um escritor que escreve, paga e é publicado. Mas termos aquele cuidado. O que é que nós estamos publicando? Afinal de contas, é o nosso nome que está ali, né? Então, o que você quer, de que forma que você quer ser lembrado para o público ou nesse mundo literário que é imenso? É esse. A minha leitura da Feira de Frankfurt é justamente isso. É uma verdadeira aula aberta a todos aqueles que estão envolvidos com a literatura, seja escritor, seja ilustrador, seja aquele que faz o marketing, seja aquele que faz a editoração, a diagramação, enfim. É realmente uma feira que é completamente diferente das bienais, que até agora eu tenho visto, mas que vale muito a pena você ir. Mas vá com um olhar amplo, para que você possa realmente captar tudo que tem ali para ser absorvido. Maravilha. Olha, eu quero aproveitar e pedir para você, então, deixar aqui os seus contatos, né? Já que a gente está falando de várias formas, tanto público quanto quem tem interesse também, né? De forma comercial em relação a difundir, divulgar, trazer os seus livros, proporcionar, né, esse momento de trabalhar com você também. Traz para a gente, informa para a gente os seus contatos, como as pessoas alcançam os seus livros e a sua pessoa. Então, vocês podem me achar o mais fácil pela Rede Sem Fronteiras, porque perguntando por Lúcia Bonstra, a Rede Sem Fronteiras me encaminhará. Mas eu tenho, então, no Instagram, Lúcia Bonstra, _escritora, ou então Lúcia Bonstra simplesmente. E no Facebook também é Lúcia Bonstra, tem o blog Folhas de Outono, Lúcia Bonstra, que você também facilmente pode enviar mensagens por ali, eu estou sempre atenta, olhando, e será um prazer realmente, se você quiser enviar um e-mail, principalmente se você adquiriu algum dos meus livros e quiser fazer uma notinha a respeito, falar de o que você achou de interessante, ou mesmo até o que você achou não interessante, porque é assim que nós crescemos. Eu sou uma pessoa muito aberta, e eu gosto das críticas construtivas. E crítica construtiva significa a crítica que realmente diz aquilo que você pensa a respeito da obra. Porque não adianta só, né, o tapinha no ombro e dizer que está bem, mas é preciso também ter aquele olhar de dizer, olha,
esse livro, eu achei inadequado isso, eu achei aquilo, e aí para o próximo, né, nós vamos estudar e fazer melhor. É isso que eu estou fazendo, eu estou sempre estudando, eu faço parte de uma oficina de escrita, criativa, de escrita, então eu tenho aulas justamente para ir aperfeiçoando a minha escrita. E é dentro desse trabalho de aperfeiçoamento dessa escrita que eu vou agora também, no próximo ano, finalmente publicar um livro de contos que há 3 anos eu falei que ia publicar, mas que eu, assim naquela, não, eu preciso crescer, eu preciso fazer melhor, e então eu fui lapidando esses contos à medida que as aulas foram acontecendo, e agora chegou no ponto que eu recebi o aval de um grande professor, mestre, doutor da teoria literária, professor Ivan Proença, e agora sim eu vou realmente publicar o livro de contos o ano que vem. Então, já está, assim, preparadinho para sair, né? E espero contar com todos vocês. Estarei aí atenta às suas mensagens e à sua participação no Sem Fronteiras pelo Mundo, que é um programa de entrevistas que acontece na página da Rede Sem Fronteiras, às quintas-feiras, às 18 horas do Brasil, e às 21 horas, não, às 21 horas de Portugal, né? Então, estamos aí abertos e prontos para receber o carinho de vocês. Maravilha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Amei estar aqui com você, muita coisa boa, e quero dizer meu muito obrigada, Rede Sem Fronteiras, mais uma vez, porque é com parcerias como essa que a gente também vai aumentando, né, os nossos limites e vai fazendo com que, de fato, a gente não tenha fronteiras, barreiras, impedimentos, muros, a gente vai derrubando esses momentos e vai alcançando mais pessoas, fazendo com que as suas vozes sejam ouvidas, com que essas pessoas possam experimentar o melhor também de outras pessoas que trazem coisas tão lindas como você, e um momento tão bacana da literatura, quanto o que você tem trazido aqui, e continua frutificando, porque você continua trabalhando, e o mais especial que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante, quando você traz na sua fala, a importância mesmo, a relevância, o quanto é significativo que você continue evoluindo no seu meio, estudando, acompanhando mudanças, acompanhando a forma como você pode trazer a sua maior expressão, como, por exemplo, dentro da tecnologia, dentro de outras formas que alcançam pessoas através da inclusão e dando acessibilidade, como você pode fazer um melhor trabalho conversando com pessoas que são mais experientes dentro de alguns nichos. Então, acho muito importante, porque a gente, às vezes, quer fazer, mas o mais interessante é você saber também o que fazer, como fazer, e, e, e ter orientações formais para melhorar o seu trabalho, e isso a gente vê que você valoriza, talvez seja a professora também, que traz essa importância, mas é de fato muito, muito bacana, porque eu acho que ninguém deve deixar de fazer, de começar, né, porque não, eu preciso fazer uma faculdade disso, eu preciso fazer um curso daquilo. Eu acho que é importante você começar, mas é muito importante que você saiba que para crescer, e que para que você não morra, né, de fato, porque não adianta você estar fazendo a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, né, se você não sabe onde você pode melhorar, onde você tem como evoluir, como aproveitar outras formas de conversar com seu público e conectar com pessoas, você não avança, você vai ficar para trás, você vai ficar se repetindo, né? Ou seja, vai gerando dentro de uma mesma frequência, aquilo ali já não existe mais, porque vai ficando, de fato, no tempo e no espaço lá atrás. Então, você vai só reverberando como um eco dentro de um espaço, ou seja, aquilo ali vai, de fato, é uma voz que
que não se conecta mais, né? E é importante a questão de você buscar melhorar através do conhecimento, esse conhecimento que você não cessa de procurar para evoluir como pessoa, como escritora, como profissional. É um olhar que você traz que eu acho de extrema importância, porque a gente está falando muito aqui dentro do campo do que é importante você colocar, a gente falou de emoções, a gente falou de projetos e tal, mas saber que você precisa estudar, você, enquanto está vivo, você está aprendendo. Então, você tem anos, mas você está vivo, você tem algo a aprender, você tem Isso. algo a melhorar, você tem algo a evoluir, e quanto é importante você continuar buscando isso, né? A verdadeira iluminação talvez seja essa, né? Você está sempre buscando melhorar, conectar com pessoas de forma que as coisas vão acontecendo, como, por exemplo, a gente até citou a inteligência artificial como um instrumento, não como modo de criação, né, até porque a gente tem várias discussões, e aí eu papo para outra entrevista, plágio e Com tal, até por conta certeza. dessa questão de que ela não vai criar, ela vai pegar coisas que já existem dentro de um campo do que já foi criado, mas serve como instrumento em muitos aspectos, né? E assim, você consegue melhorar o seu tempo, melhorar a sua forma de atividade, com o que o mundo também vai lhe apresentando. E como é importante buscar isso, né? Como é buscar a conversar com o conhecimento. O conhecimento, ele é a verdadeira forma de poder, né? Então, assim, Com onde certeza, ninguém Sabrina. tira isso de você. Né? Isso. A gente morre, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai vestir, né? A gente não sabe nem se a gente vai para que lugar que a gente vai, né? Qual é o caixão que vão colocar, se vão cremar, se não vão. Então, assim, a grande questão é que o conhecimento não. Isso é algo que a gente leva com a gente. Isso é Com algo que a certeza. gente que não fica, né? Aquela coisa de tudo fica, tudo, o corpo é pó, né? Para o pó ele volta, mas o conhecimento é alma, então É é isso mesmo. diferente. E olha, Sabrina, eu quero agradecer profundamente a você pela sua acolhida, pelo seu carinho, por esse sorriso lindo que você tem, pela essa oportunidade, né, que o Só Voz e a Rede Sem Fronteiras criou aqui para todos os membros, né, virem trazer a sua voz, né, trazer aquilo que eles estão produzindo, o que nós estamos pensando. Então, é um espaço muito caloroso, um espaço muito importante para todos nós. E eu gostaria de me despedir dizendo o seguinte: uma só voz, mas juntos somos mais fortes. Rede Sem Fronteiras. Maravilha, amei. Muito obrigada, minha querida, e Obrigada, até a querida. próxima com todos Até. vocês.